Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo e eu quero começar fazendo uma pergunta. Você sabe quando é a data certa, o momento certo para levar seu filho no dentista? A gente vai bater um papo com o Dr. Fernando Machado, ele é dentista, gerente do Odontosesc, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Quando que é o momento certo. Primeiro eu quero te agradecer por topar vir conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, sempre é muito importante a gente esclarecer as pessoas e é um prazer estar aqui com você. Doutor, então começa falando pra gente, quando que eu levo meu filho no dentista? Tem uma idade certa? É quando nasce? É depois que começa a nascer os dentes? Quando que é? Eu costumo brincar que é com 0 anos, né? Quando a criança nasce, já é realizado o teste da linguinha, que é para ver se a criança tem o freio lingual, que é o que segura a língua, muito com a inserção para frente. E é isso que, nesse caso, se for descoberto logo quando tem o parto, né? Já se faz uma cirurgia lá mesmo, né? Que é o corte desse freio e a inserção mais baixa. E isso vai acarretar em diversos benefícios para a criança durante a sua vida. Esse problema no freio, essa questão da língua ser um pouquinho mais alto, se não for corrigido ainda pequeno, pode trazer problemas ao longo da vida, né? Dificuldade na fala, para se alimentar. Todo mundo sabe que a amamentação é muito importante para a criança, né? Assim, até os 6 meses ela é considerada exclusiva, né? O aleitamento materno é exclusivo nessa fase, e a falta da sucção correta, né, pela inserção alta do freio lingual, isso pode gerar a não sucção de leite, e a criança não recebendo o leite materno adequado, ela vai ter perda de peso, né, vai acarretar em vários problemas, inclusive de imunológicos, né, inclusive de alimentação, e vai precisar entrar com alimentação, o leite em pó que eles falam, né? Aquele leite especial, NAN, com diversos leites. Suplementos. Suplementos, exatamente, essa palavra. E aí eu tenho outra dúvida, e eu acho que é a dúvida de muita gente. Quando que, por exemplo, o neném, ele se alimenta só de leite. Ainda assim, é preciso higienizar a boca do neném ou não tem necessidade? Não existem evidências científicas que a mãe deve higienizar a boca da criança antes do nascimento dos dentes. Então o que a gente sabe é o seguinte, nasceu o primeiro dente, escove os dentes. Não precisa higienizar, tem muita gente que costuma higienizar com gaze ou com uma fralda embebecida em água morna, mas não precisa, porque isso pode gerar mais infecção na criança, pode levar alguns micro-organismos para a criança que não é o aceitável. Então, nasceu o dente, escova os dentes. E tem a escova certa para cada idade, para o tamanho da boca ali, para não machucar também, né? Exatamente. Assim, a escova ideal para as crianças são de borda arredondada, né, com cerdas extra macias, e escovas pequenas, com a cabeça pequena para conseguir elencar todos os dentes, né, e elencar todo o tamanho da boca da criança, que é pequeno. Então, assim, as marcas comerciais hoje já oferecem escovas de classificação de 2 a 4 anos, de 4 a 7 anos e de 7 anos para frente. E aí o senhor falou de idade, das idades das escovas, mas me surgiu uma outra dúvida e assim, quando que o pai pode parar de supervisionar a escovação do filho? Até quando é responsabilidade do pai e quando que agora é sua vez, você vai escovar sozinho? Dizem que os pais são eternamente responsáveis pelo filho, mas o que a gente sabe é o seguinte, que até os 3 anos, a escovação é de total responsabilidade dos pais, né? Dos 4 aos 7 anos, existe uma escovação supervisionada, onde a criança já pode pegar a escova, já tem uma motricidade, né? Uma movimentação manual que já facilita a escovação. E dos 10 anos para frente, a escovação pode ser feita pela criança, né? Exclusivamente pelas crianças. Mas é o que eu costumo dizer para meus pacientes e pais de pacientes, que a adolescência também é um momento de muita negligência dos adolescentes, né? Um momento de muita impulsividade, onde esquece, onde dorme sem escovar dente, que aliás, dormir sem escovar dente é um prejuízo muito grande para a saúde bucal, né? E aí o pai tem que sempre ficar de olho, sempre supervisionar. Mas até os 3 anos, a responsabilidade é exclusiva dos pais. Tem outro ponto, doutor, que o pessoal acha que dente de leite não precisa ter cuidado, Meu né? Deus. Porque vai cair e aí depois... E eu já vi, inclusive, uma criança que ela tinha, assim, os dentinhos todos... eu não sei se é cariado, eu não sei, mas assim, todos. Sinal de que precisa, sim, ter cuidado. Sim,
Tem uma cultura, assim, infelizmente, por ignorância, de achar que os dentes de leite, por eles serem substituídos futuramente pelos permanentes, eles não precisam de cuidado. Mas é uma cultura totalmente errada, porque até meu pai fazia uma brincadeira muito engraçada e divertida, que falava que os primeiros dentes Jesus ia dar, os segundos dentes eles dará, e o terceiro você vai ter que comprar, né? Uma brincadeira, assim, muito lúdica, divertida, que ele fazia na infância pra gente, mas a questão é que os dentes de leite executam uma função muito grande na boca, né? Uma delas, a principal delas, é segurar o espaço para o dente permanente, né? Os dentes de leite, além de todas as funções fisiológicas que ele mantém como dente em si, a função principal dele é segurar o espaço para o dente permanente vir no lugar correto. Então, a perda prematura pode gerar vários problemas na dentição futura da criança. E até na estrutura ali do dente. A formação óssea. Isso, exatamente. Sim. É porque, na verdade, os dentes pequenos e cheio de espaço, né? A gente costuma ver os dentes das crianças cheio de diastemas, cheio de espacinhos, né? Aquela boca de criança, aquela boca infantil. Eles seguram o espaço para o dente permanente. E o controle deles, inclusive quando há perda infeliz de um dente prematuro, por cárie, ou por gengivite, ou por outros motivos, nós temos que colocar os chamados mantenedores de espaço, que eles seguram o espaço para o dente permanente nascer. Porque na boca os dentes estão em constante movimento. E se um dente da frente sai, ele movimenta para o lado. Se o de cima cai, movimenta o de cima para baixo. E isso vai gerando vários problemas na dentição da criança. E aí, eu quero perguntar para o senhor o que fazer com medo. Porque criança tem, assim, eu acho que até cultural, que os pais falam, vou te levar, não escovar dente, vou te levar no dentista. E o que a gente faz quando a criança chega no consultório com medo do dentista, não deixa fazer nada? O medo do dentista é cultural mesmo, igual você falou, e infelizmente passa-se de pai para filho, de mãe para filho. Né? E o que a gente tem que fazer é atrair a criança de maneira lúdica para o consultório. É realmente se preocupar em levar a criança em odontopediatra, porque é um consultório adaptado para receber a criança, né? E desde casa, não entender o dentista como uma punição, né? Como eu esqueci o termo, mas como se ele fosse punir, mesmo, né? Mas aí o termo do dentista, como se ele fosse uma má pessoa que estivesse fazendo mal para a criança. O que a gente costuma ver, assim, em atendimentos que eu tenho de criança também, é a mãe ficar com uma cara, assim, como se a criança tiver... A mãe já tá com medo. A mãe já tá com medo pro filho. E passa pro filho. Exatamente. O filho já sente esse medo e ele vai demonstrar e vai expressar esse medo e não vai deixar tratar da maneira adequada. E até esse contato, desde pequeno, como o senhor disse no começo, nasceu, vai no dentista, já leva no dentista. Esse contato já vai acabando com essa cultura de que o dentista vai causar dor, de que, né... É uma coisa vai gerar um malefício para a criança, né? Isso. E realmente é interessante você falar a palavra dor, porque o primeiro ponto que eu acho, que eu sempre falo para meus pacientinhos, é que realmente dói, né? Realmente vai ter uma dor, mas essa dor é necessária e que se houver uma prevenção, se houver um cuidado, se houver uma avaliação da nutrição da criança, né? Isso não vai ser permitido, isso não vai acontecer, né? Existe o tratamento curativo e o preventivo. E o curativo é sempre mais dolorido. Sim. E não mentir para a criança. A mãe vai falar, não vai doer nada. Vai doer, vai incomodar, porque se você mentir uma vez, a criança nunca mais vai acreditar, né, em relação a isso. Então, é sempre falar, vai incomodar, vai dar uma picadinha. Passa. Mas passa. É exatamente isso a questão. Eu sempre falo assim, a mãe fala, não vai doer não. Eu falei, vai doer. Se eu te der um beliscão, vai doer, mãe? Então, a agulha dói, a agulha incomoda. E é trabalhar com coisas lúdicas, né? No consultório a gente coloca bichinhos, anestesia, conversa com a criança, se a criança precisar da mão da mãe para ficar junto, para sentir um conforto maior, a gente dá. Deixar o ambiente mais confortável possível e menos dolorido possível. É isso. Doutor, para a gente encerrar, uma dica para as mães, para quem vai ter neném ainda, para quem já tem, para quem tá com a criança grande, não sabe o que fazer, como levar no dentista. Se é que eu posso dar uma dica, primeiro é escovar os dentes, né, e passar o fio dental. Muita gente negligencia a passagem do fio e a gente sabe que o fio dental ele exerce a mesma função da escova. O dente ele tem 5 faces, né? 3 a gente escova com a escova e 2 a gente escova com o fio dental. Então realmente é abordar a escovação para a criança desde sempre, dar a escova na mão da criança, dar o fio dental, ter a paciência, uma escova bonitinha, lúdica, igual eu te falei, trabalhar com livrinhos, com contação de história, levar no odontopediatra sempre, né? Estimular com mordedores, estimular a criança na fase oral a receber uma mão na boca, receber alguma coisa na boca, porque é realmente
agressivo, né? Ir com a mão na boca da criança. É um ambiente muito particular da pessoa, né? E outra dica também é cuidar, ser exemplo na vida do seu filho. A saúde bucal dos pais influencia diretamente na saúde bucal das crianças. É uma microbiota que essa criança vai desenvolver, né? As bactérias da boca do pai e da mãe estão muito diretamente ligadas às bactérias da boca da criança. E nós sabemos que a boca tem mais bactérias do que qualquer outro lugar do corpo humano. É um lugar úmido e molhado e úmido. Então, o desenvolvimento de bactérias é muito grande. Então, ser exemplo, né? E cuidar muito bem da alimentação das crianças, porque o consumo de doces frequentes, isso atrapalha totalmente a microbiota da criança e vai desenvolver a doença cárie, gengivite. Doce é uma vez por dia e olhe lá, né? Você não pode ficar comendo doce. E a partir de uma determinada idade. A partir de 3 anos. Na verdade, o açúcar, ele não é uma coisa boa, né? Para ninguém, em qualquer idade. Se puder evitar, evite. Se puder evitar, evite até os 3 anos, porque açúcar, ele atinge uma área do cérebro muito importante, né? Uma área que eles falam até que é semelhante a áreas de vícios, né? E isso gera realmente um vício. Quando você come um, você quer comer mais e mais e mais e mais. E doce não pode ser uma recompensa, né? Porque, se você fizer isso, eu te dou um doce. Não pode ser assim, porque senão a criança vai ficar lutando pelo doce toda hora, né? O consumo frequente que não é bom, né? O resto no mais, é ficar de olho na criança, é perceber a boca da criança, entender que às vezes a criança não vai falar, você tem que abrir a boca dela e ver, né? E tá junto, olhando no espelho, separar, no mínimo, hoje uma escovação aparentemente saudável, que você nem escova 100%, escova cerca de 80%, é no mínimo 3 minutos de escovação. Eu tenho certeza que nem você, nem eu, às vezes a gente passa por esse tempo total. Então é se preocupar em não dormir sem escovar, porque quando a gente dorme a salivação diminui e aumenta a propensão para doença cárie, doenças periodontais. Mas o exemplo principal que eu queria falar aqui é ser exemplo, né? Que eu acho o principal para a criança. Porque se a criança vê o pai e a mãe escovando o dente e cuidando, perfeitamente. É o maior exemplo, É o maior exemplo. Os pais são referência. Sim, então... como tudo na vida, né? O ser humano ele é feito de repetir, né? Então ele acaba repetindo o que ele vê. É isso, doutor. Muito obrigada mais uma vez. É super esclarecedora essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.